Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz? Presidente, por que a sua esposa recebeu R$ 89 mil do Fabrício Presidente Queiroz? Jair Bolsonaro, por que sua mulher Michele recebeu Presidente Jair 89 mil Bolsonaro, reais de por que Fabrício sua Queiroz? esposa Michele recebeu Presidente Jair 89 mil Bolsonaro, reais de por Fabrício que Queiroz? sua Presidente Jair Michele Bolsonaro, recebeu Por que a sua Jair esposa Bolsonaro, recebeu por que sua R$ esposa 89 Michele mil recebeu de 89 mil de Fabrício Queiroz? Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Por que a sua esposa recebeu R$ 89 mil do Fabrício Queiroz? Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? A pergunta que não quer calar. Muito bem-vindos ao Gabinete de Crise desta segunda-feira, dia 24 de agosto. Olha, realmente foi um show. Como que as pessoas se mobilizaram em torno de uma pergunta simples que foi feita e Bolsonaro não conseguiu responder. Preferiu agredir o repórter. Pra vocês terem uma ideia, tivemos aí mais de 1 milhão de interações nas redes sociais em torno da mesma pergunta. Jair Bolsonaro aqui cercado dessas nuvens todas aqui, interações que se multiplicaram de ontem para hoje, realmente deram um impacto fenomenal para esse questionamento, que é um questionamento, é um entre vários questionamentos importantes, é uma das várias perguntas que Bolsonaro ainda não respondeu. Ele não é o único, tá? As autoridades aqui no Brasil, elas se acostumaram a não dar satisfação, a não prestar esclarecimentos daquilo que fazem. O Dias Toffoli nunca respondeu sobre a mesada, né, da sua mulher. Também nunca respondeu sobre o e-mail do Marcelo Odebrecht falando do amigo do meu pai, né? Gilmar Mendes nunca respondeu também sobre todas as informações que publicamos a respeito do seu patrimônio, né? E a lista de autoridades ela é enorme. Ninguém quer prestar contas. E a imprensa só tem uma obrigação: cobrar essas contas, cobrar esclarecimentos, fiscalizar o poder público, ok? Então, é isso. Vamos continuar repetindo esta pergunta até que ela seja respondida de alguma maneira, ou pelo Bolsonaro ou pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Bom, para quem não está por dentro aí do tema, né? E tá aqui, olha, a notícia de ontem: o Bolsonaro flagrado ali, né, numa visita à Catedral de Brasília, foi questionado pelo repórter do Globo, justamente, né, sobre esses cheques, né, esses depósitos que somam R$ 89 mil, né, depósitos feitos por ele na conta da Michele Bolsonaro e também por sua esposa, Márcia Aguiar, né, também aí na conta da primeira-dama. E aí ele virou para o repórter e disse: a vontade que eu tenho de encher sua boca de porrada. Realmente essa é uma postura de um chefe de Estado, né? de um líder. Próximo aí. Bom, solta o vídeo. Para quem não assistiu, solta o vídeo, por favor. Vamos visitar a nossa querida catedral. Presidente, vontade de encher tua boca com a porrada, tá? Na lateral aqui. Só, na lateral aqui, por favor. Ó, uma porrada de perguntas também, né? Como eu disse, não é uma pergunta apenas, né? Próxima. A Cruzoé, inclusive, colocou no seu site ontem, né, algumas das perguntas que precisam ser respondidas pelo Bolsonaro. Por que o senhor, presidente da República, pediu ao procurador-geral Augusto Aras para que o advogado Frederico Assef fosse recebido na PGR? Por que, após pedir a Aras que o Assef fosse recebido, o senhor telefonou diretamente para o subprocurador que o atenderia? O senhor disse certa vez que emprestou 40 mil para o Fabrício Queiroz e que, para pagar esse empréstimo, ele depositou cheques na conta da primeira-dama. O valor dos depósitos, porém, ultrapassa bastante a cifra que o senhor disse ter emprestado. Quanto, afinal, o senhor emprestou a Queiroz? Se o senhor emprestou esse dinheiro a Queiroz, como se deu a transação?
por cheque, transferência bancária, dinheiro vivo, o senhor tem como demonstrar que fez esse empréstimo? Como a filha de Queiroz, Natália, dava expediente em 3 academias do Rio e atendia clientes como personal trainer no mesmo período em que recebia salário como funcionária do seu antigo gabinete na Câmara dos Deputados? Muita pergunta sem resposta. Eu vejo alguns bolsonaristas falando assim, o pessoal está falando aí de 89 mil reais. A gente sabe que não é 89 mil reais, né? A gente já está falando de alguns milhões de reais desse esquema da rachadinha que durou 10 anos, uma década desviando recursos ali através do quê? Do uso de funcionários fantasmas, né? Então, saque para cá, depósito para lá, chocolate para um lado, chocolate panetone para o outro, e muitos seguidores do presidente que não querem enxergar a realidade tentam minimizar isso, ignorar essas cifras, né? Ignorar os 37 imóveis negociados pelo Flávio Bolsonaro e querem também criar uma narrativa de que isso é uma cifra pequena, perto lá dos bilhões, né, desviados pelo PT. Sim, né? Sim. Não vamos esquecer que o Collor caiu por causa de uma Fiat Elba. Então não é o tamanho da corrupção. Aliás, a corrupção para o corrupto, ela só depende da oportunidade, né? O corrupto, ele é corrupto roubando pouco, né, ou roubando muito. Ele só precisa, né, ter a oportunidade de roubar. Aí tem aqui a pergunta de 9 milhões de reais. A imprensa tem de perguntar a Jair Bolsonaro porque ele marcou um encontro entre seu advogado e o subprocurador que cuidava do caso da JBS, né? A JBS que pagou aí 9 milhões de reais ao próprio Acef, o mesmo que escondeu em Atibaia o operador Fabrício Queiroz, responsável pelos depósitos na conta de Michele Bolsonaro. Não dá para dissociar uma porrada da outra. Bom, obviamente que as declarações do Bolsonaro foram recebidas aí com estupor, né? As pessoas, realmente, a sociedade ficou aí enojada com essa postura. O presidente da ABI, Paulo Jerônimo, disse que tal comportamento mostra não apenas a inaceitável falta de educação, é também uma tentativa de intimidação da imprensa buscando impedir questionamentos incômodos. A ABI se solidariza com o profissional atingido e reafirma que a pergunta a ser feita pelo presidente era pertinente e de interesse público. Por fim, lembra ao primeiro mandatário do país que o cargo que ocupa exige o maior decoro. Decoro realmente não é uma palavra, né, do dicionário de Jair Bolsonaro. Próxima. O Globo também soltou aí uma nota, né, repudiando a agressão do Bolsonaro a um repórter que está ali cumprindo seu papel, coitado, no domingo, no plantão. E aí eles falam justamente que essa cobertura é um compromisso público, tá? O repórter solicitou que o presidente se pronunciasse sobre reportagens da revista Cruzoé e do jornal Folha de São Paulo, que no início deste mês informaram justamente que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, e sua mulher depositaram cheques no valor de 89 mil reais na conta da Michele Bolsonaro. E o caso, obviamente, fica aí num outro grau de gravidade, porque o Bolsonaro deu uma versão mentirosa, né, que se desfez com a verdade. É isso aí. Próximo. No Congresso, alguns se manifestaram. O senador Otto Alencar, líder do PSD, disse ao antagonista que lamenta muito. Ao contrário de ter argumentos, Bolsonaro toma a iniciativa de agredir as pessoas. Perguntar não ofende, tem que ter uma explicação. Não vou entrar no mérito, mas é imperdoável tentar intimidar a imprensa. Bom, próxima. O Centrão aí, os novos amigos do Jair Bolsonaro, obviamente optaram pelo silêncio, né? Pelo silêncio. Eles não querem, né? Não querem comprar essa briga. Óbvio, a briga deles é outra. A briga deles é por cargo e dinheiro. Próxima. O líder do governo na Câmara, questionado sobre essa questão dos micheques, né? Minimizou a importância do caso. Eu acho que isso não tem relevância na articulação política. Isso serve para alimentar discurso de radicais da oposição que ficam utilizando isso.
É uma questão que a justiça tem que tratar e vai tratar da forma correta, adequada. Não vejo como isso pode ser evitado. Isso tem que ser resolvido, né? Nisso a gente concorda, Barros. Isso tem que ser resolvido, né? Próximo. Bom, e aí é lógico, né? Vocês que viram na sexta-feira, que estavam aqui comigo no Gabinete de Crise, e viram o Carlos Bolsonaro lá em Mossoró, né? Em Mossoró. O que o vereador do Rio de Janeiro estava fazendo uma viagem oficial do presidente da República em Mossoró? É porque o Carlos não exerce o seu papel de vereador. Na verdade, o papel dele é outro. Hoje, por exemplo, o que ele fez? Compartilhou o vídeo, né, do Jair Bolsonaro atacando aí a imprensa, mas aí criou uma versão que foi repetida aí incessantemente pelos bolsonaristas nas redes sociais, dizendo o seguinte: eles pegaram o vídeo, divulgaram o mesmo vídeo com uma legenda. Essa legenda aparecia um áudio, né, e a legenda atribuída ao jornalista, como se o jornalista tivesse provocado o presidente da República com a seguinte frase: vamos visitar sua filha na cadeia. Ora bolas. Na verdade, a declaração é de um ambulante que convidava Bolsonaro a, abre aspas, visitar nossa feirinha da catedral, fecha aspas. No canal do YouTube, o Bolsonaro reproduziu o vídeo, Bolsonaro não, né? O Carluxo reproduziu o vídeo sob o título "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Eu realmente espero que a verdade liberte, né, muitos dos seguidores de políticos em geral, que torcem, né, como se fossem fãs de político. Político, gente, não é astro de rock and roll, né? Não é aquele artista que você gosta. Ele não te dá nada em troca, só te dá o quê? Cesta básica, uma camiseta com a cara dele na época da eleição, Corona Voucher, né? O pessoal está perguntando aí, pô, esse negócio do Corona Voucher, a gente mostrou na sexta-feira Corona Voucher sendo entregue sem critério nenhum, né? Para a mesma família, vários integrantes, em vez de ser o limite de 2, como está na lei, não. É o irmão que recebe, é a mãe, é o pai, todo mundo recebendo Corona Voucher. Por isso que a CGU tem lá uma cifra de 4 bilhões, né, que foram aí desviados, fraudados, fora esses valores que são entregues sem critério. É dessa forma que o Bolsonaro quer renovar esse benefício, estendendo, mudando de nome, para tentar conseguir se reeleger em 2022? Fica mais uma questão, né? Mais uma pergunta. Bom, é óbvio, né, que diante dessa postura aí do Bolsonaro, a oposição aproveitou a oportunidade. Aqui o deputado Alessandro Molon disse que vai fazer um aditamento ao pedido de impeachment do Bolsonaro. Sem liberdade de imprensa não há democracia. É inaceitável que tenhamos um presidente que tenta calar os jornalistas sempre que eles perguntam por que Queiroz depositou dinheiro na conta da primeira-dama. Segundo ele, o Bolsonaro cometeu 2 crimes de responsabilidade contra o exercício de direitos individuais e falta de probidade na administração. Bom, o problema do impeachment, volta para mim aqui. O problema do impeachment é que depende de um sujeito chamado Rodrigo Maia, que vocês também podem fazer várias perguntas para o Rodrigo Maia e eu duvido que ele responda, né? Mais uma autoridade que não está nem aí para a sociedade, né, para os questionamentos que são feitos pela imprensa. Vocês vão ver que isso é uma prática mais do que comum, é quase uma cultura, né? É quase uma cultura. O Ricardo Barros foi ali, apareceu ali, né? Eu tenho aí umas semanas publiquei a delação da Galvão Engenharia dizendo que tinha pago para eles pelo menos aí 5 milhões de reais em propina. E eu questionei ele. O que ele respondeu? Respondeu alguma coisa? Não sei de nada, né? Nunca vi, nunca soube. É sempre assim, gente. É sempre assim. Vamos lá. Uma porrada de mentiras. Jair Bolsonaro, depois de prometer encher de porrada um repórter da Globo, voltou ao ataque enfiando uma porrada de mentiras na boca do doleiro Dario Messer. Há pelo menos 10 anos o Sistema Globo me persegue e nada conseguiram provar contra mim. Agora aguardo explicações da família Marinho sobre a delação do doleiro dos doleiros, onde valores superiores a 1 bilhão teriam sido repassados aí. Bom, essa cifra de 1 bilhão não foi pronunciada pelo doleiro, é uma conta de padaria feita pelo Bolsonaro a partir de informações vagas
publicadas na imprensa de que o presidente quer encher de porrada, o próprio presidente, né? Então, na verdade, essa é até a grande hipocrisia do Bolsonaro, né? Porque ele usa as informações que são publicadas pela imprensa quando essas informações ali são úteis. Né? Quando essas informações o desagradam, são informações mentirosas, são fake news, né? Ou questionamentos não são respondidos. Agora, quando a informação é útil, quando o Datafolha é favorável, aí, gente, é uma maravilha, né? É uma maravilha. O que se sabe dessa delação do Dario Messer? Ainda muito pouca coisa, porque a delação está em sigilo. E o que vazou, por exemplo, em relação a acusações a um procurador da Lava Jato, de estaria aí cobrando proteção, cobrando para dar proteção ao Dario Messer, também não tem nenhuma prova, né? Essa história aí da década de 90 envolvendo os marinhos também não apresentou nenhuma prova. A própria Veja, que trouxe a informação, disse lá. É um relato, né, do doleiro sem provas. Então, relato sem prova se enquadra em quê? Né? Em fofoca? É isso que precisa ser apurado. Se tiver prova, então que se traga essas informações à luz, né, do escrutínio público. É isso que interessa. Nós temos várias delações aí que estão sendo bombardeadas, como a delação do Palocci, né, em que ministros dizem, isso é fofoca, e quando você vai ver tem prova, né? Mas eles dão uma versão como se não tivesse prova. Isso é grave. Tá aí a delação do Sérgio Cabral, o Sérgio Cabral tentando negociar uma outra delação e também lá em cima homologada, mas o Dias Toffoli vai lá e arquiva. É outra questão que precisa ser esclarecida. Como assim, né? Como assim? Enfim, vamos lá. Importante que se diga também que essa porrada aí do Bolsonaro, ela já vem sendo dada antes pelo próprio Supremo. O Mário Sabino escreveu sobre isso de manhã. Até hoje, olha, no Brasil, mais de 2.960 tentativas de censurar a imprensa e a liberdade de expressão por meio de processos judiciais movidos por políticos, partidos, empresas e figuras públicas, de acordo com a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A intimidação judicial sempre foi uma porrada ao alcance de políticos, como mostrou recentemente a deputada bolsonarista Bia Kicis, que conseguiu na Justiça de Brasília uma liminar para censurar a Cruzoé. A revista foi obrigada a colocar uma tarja no nome, uma tarja preta no nome da deputada. A revista também revelou aí a existência dos cheques, né, de mais cheques para Michele Bolsonaro, cometeu a ousadia de publicar que a parlamentar havia perdido o ímpeto de defender a prisão de condenados em segunda instância, o que pode, obviamente, ser verificado por meio de um levantamento das suas intervenções na Câmara ou das suas não intervenções, né? A liminar foi mantida por uma desembargadora que singelamente afirmou que a tarja preta colocada sobre o nome da Bia Kicis não configura censura, não. Tá? É estupidificante. Íamos dizendo que a intimidação judicial sempre foi a arma de políticos e não raro com aval de magistrados. Mas agora a situação é bem mais grave. Pela primeira vez na história, gente, o próprio judiciário tornou-se agente de censura à imprensa e à liberdade de expressão por meio do famoso, né, inquérito do fim do mundo, ou inquérito das fake news, ou inquérito geral, ou inquérito Bombril, aquele aberto por Dias Toffoli no ano passado e conduzido pelo ministro Alexandre Moraes, né? Segundo eles, para averiguar supostas ameaças ao Supremo Tribunal, mas que foi usado até para afastar, suspender a investigação da Receita e afastar auditores. Nós vamos falar sobre isso hoje ainda, muito importante. Bom, foi no âmbito desse inquérito combo que a Cruzoé e o antagonista foram censurados por causa da publicação da reportagem O Amigo do Meu Pai. O inquérito policialesco e sigiloso também mirou cidadãos indignados com o Supremo, misturando alhos inofensivos com bugalhos ofensivos que poderiam ser neutralizados tranquilamente pelos canais previstos pela Constituição. O inquérito ensejou ainda que Toffoli soltasse a seguinte porrada, abre aspas, todo órgão de imprensa tem censura interna. Em que sentido? O seu acionista ou o seu editor, se ele verifica ali uma matéria que ele acha que não deve ir ao ar porque ela não é correta, ele não está, ou ela não está devidamente checada, ele diz, não vai ao ar. Aí o jornalista diz,
mas eu tenho a liberdade de expressão de colocar isso ao ar, entendeu? Não é à toa que todas as empresas de comunicação têm códigos de ética, códigos de conduta, de compromisso. Nós, enquanto judiciário, enquanto Suprema Corte, somos os editores de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. Veja o nível que se chega, né, do entendimento do seu próprio papel na sociedade. Olha, é óbvio que o Supremo não é editor do país e do seu povo. É um tribunal apenas encarregado, sim, de zelar pelo cumprimento do que está previsto pela Constituição e nada mais. Desde a redemocratização do país, a imprensa esteve sob ataque aberto de poderosos em algumas ocasiões. Fernando Collor mandou a polícia invadir a sede da Folha. Lula tentou criar um Conselho Federal de Jornalismo e até quis expulsar um correspondente internacional, né? Nós vamos falar sobre isso hoje. O PT criou uma rede de blogueiros sujos para atacar jornais e jornalistas, né? Sistema aí agora reciclado pelo bolsonarismo. Um delegado da PF intimou repórteres da Veja e o então redator-chefe da revista, que vem a ser justamente o Mário Sabino na ocasião, ele foi indiciado por defender os intimados. Bolsonaro continua esse trabalho por meio da sua rede de milicianos digitais e confrontos quase diários com jornalistas, dos quais o mais sincero foi o de ontem, na qual afirmou ter vontade de dar a porrada no repórter. Todos os ataques foram rechaçados pela sociedade, é bom que se diga. É preciso constatar que a maior porrada até o momento foi concretizada pelo Supremo Tribunal Federal com esse inquérito das fake news. A sociedade nada pôde fazer contra ela. As declarações de apreço pela liberdade de imprensa e expressão dos ministros não apagarão o fato de que o STF, infelizmente, além de transbordar das suas atribuições, abriu a porteira para as porradas de todos os lados. Esperemos que, sob a presidência de Luiz Fux, ela seja fechada. É o mínimo. Bom, eu sei que eu tinha programado, Freitas, o podcast do Mário, mas como eu acabei de ler esse editorial, solta o vídeo do CD e aí depois a gente volta no podcast, que é um outro assunto, mas que faz uma síntese desse nosso episódio. Desde que começou o governo, o presidente Bolsonaro briga mais com a imprensa do que com a oposição. Em agosto do ano passado, chegou a dizer que nem lê jornal para não começar o dia envenenado. A declaração lembra muito a de um antecessor famoso, Lula, que disse em janeiro de 2009 não ler o noticiário por ter problema de azia. Essa não foi a única declaração de Bolsonaro parecida com uma de Lula. Quando o assunto é imprensa livre, o comportamento dos dois tem sido cada vez mais parecido. Recado para a imprensa. Nós temos que dizer que nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país. Eu sei a quantidade de mentiras contadas a meu respeito 24 horas por dia, de segunda a domingo. São quase 18 horas de Jornal Nacional tentando massacrar esse pobre coitadinho que veio de Garanhuns. Ele deve estar escolhendo um candidato deles. Escolham! Porque se eu for candidato, eu quero orgulhosamente derrotei o candidato da Globo. Deixe eu governar o Brasil! Vocês perderam! Vocês vão renovar a concessão em 2022. Não vou persegui-los. Mas o processo vai estar limpo. Se não tiver limpo, legal, não tem renovação da concessão de vocês e de TV nenhuma. Estou notando todo santo dia insinuações. Lá na Operação Lava Jato, estou esperando que alguém cite o nome do Lula. E aí vem essas revistas brasileiras que são um lixo, não vale nada. Falando a mesma coisa. Será que a Globo quer criar um fato, uma narrativa de que eu deveria me afastar, ou que o povo deveria ir à rua para pedir meu afastamento? Tem em vista os indícios que acontecem sobre o caso Marielle agora? Eu vou chamar a Mira Leitão para ser minha ministra da Fazenda. Porque eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Agora, então tem que entender que o Império, após a Sérvia no momento, não tem mais aquela força que tinha no passado. Mandar o Willy Bonner
aqui no Jornal Nacional. Sabe, quando eu fui eleito, eles não me fizeram ao vivo, agora eu vim sentar aí e fazer 20 minutos de pergunta. Inclusive, eu os tenho desafiados. TV Globo, me dá um espaço de 15 minutos ao vivo no Jornal Nacional para explicar isso e mais coisas. Em 2004, Lula tentou expulsar o então correspondente do New York Times no Brasil, Larry Rutter, por ter publicado uma reportagem sobre seu hábito de beber. Bolsonaro costuma enfrentar repórteres publicamente, como os da Folha de São Paulo. A Folha, você é da Folha? Eu sou da Folha. Tá vendo? Aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse da Folha tem que fazer. E não contratar qualquer um para ser jornalista, para ficar semendo a discórdia e ouvindo perguntando besteira por aí e publicando coisas nojentas. Lula enviou ao Congresso um projeto para criar um Conselho Federal de Jornalismo, que serviria para ajudar a censurar a imprensa. Em agosto de 2019, Bolsonaro anunciou o fim da obrigatoriedade da publicação de balanços por empresas na mídia impressa. E depois, seu governo cancelou assinaturas da Folha e até retirou o jornal do clipping do Itamaraty. Em janeiro de 2018, Lula disse que estava ficando mais maduro. Eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Neste domingo, Bolsonaro anunciou sua vontade de encher de porrada a boca de um repórter de O Globo. Não quis responder porque Fabrício Queiroz e sua esposa Márcia depositaram R$89 mil na conta de sua mulher, Michele. Assim, o presidente mostrou quem é o bundão. Quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Oi. Que abundância! Olha o tamanho da poupança! CD botou um funk aí, oh meu Deus do céu, se não olhar esses vídeos, olha,